Olá, sejam bem-vindos ao canal Adventistas Catanduva, sejam todos bem-vindos. Já peço agora que você clique nesse canal e compartilhe também essa lição. Nós estamos trabalhando agora a lição, lições de fé no livro de Josué e a lição de número 7, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Nós estamos aqui com dois comentaristas e eu quero apresentar a cada um deles. Aqui à minha direita está nosso amigo, nosso irmão, José Francisco. Pode se apresentar. Olá, tudo bem? É um prazer estarmos juntos, né? Embora há uma distância entre nós, mas aqui estamos para comentar um pouquinho da mensagem de Deus que nós estamos estudando na sua palavra e enfatizar que você continue conosco, se aprofunde também no assunto que aqui for abordado, para que você tenha conhecimentos agregados à sua vida e com certeza você vai se agradar de ter o conhecimento da vontade de Deus. Muito bem, muito obrigado, irmão José Francisco, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui à nossa esquerda nós temos nosso irmão Rosivaldo, por favor, pode se apresentar, já muito conhecido do canal. É um prazer, viu, Edgar? Prazer estar com você. É a segunda vez que estou com você, a primeira vez que eu estou com José Francisco aqui. É um privilégio, é uma oportunidade de poder estar juntos com vocês. E com certeza, juntamente conosco, vai estar muitas outras pessoas. Um abraço para você, que também já participei aqui, juntamente com você. Um abraço para você que vai estar nos acompanhando. Espero que essa lição seja uma bênção na tua vida e que esses momentos você fique aqui com a gente, tá? Assiste tudo, porque Deus tem muitas bênçãos para poder transmitir para você. Muito bem, nós vamos fazer uma oração nesse momento para nós começarmos então o estudo da lição. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós estamos agradecidos ao Pai pela oportunidade de poder compartilhar do seu amor, da sua esperança e da sua salvação através do estudo da lição, ó Pai. Amém. Esteja conosco, pedimos a presença do seu Santo Espírito para que possa nos abençoar e nos instruir no estudo, ó Pai. Amém. Também visite a todos os que estão nos acompanhando, nos seguindo nesse canal, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa alcançá-los também, que a sua salvação, o seu amor e a tua esperança, a tua paz possam alcançá-los também, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, lição de número 7. Nós estamos avançando no estudo da lição. E o verso para memorizar: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 33. Irmão José Francisco, que lição assim inspiradora para nós buscarmos ao Senhor. O que o irmão tem a falar sobre essa lição nessa introdução? Sim, Edgar, toda a palavra de Deus ela é inspiradora, né? E nós podemos ter a certeza de que as orientações de Deus são fundamentais para cada um de nós, não só no âmbito espiritual, mas também físico, porque a palavra de Deus nos orienta a nos portarmos de forma coerente com a vontade de Deus em todos os sentidos. Por quê? Porque Deus deixou essas recomendações, essas orientações, porque Ele nos ama. Se Deus não nos amasse, Ele não estaria se preocupando em nos orientar de como viver, de como servir esse Deus Criador. E que privilégio que nós temos, né? Meros e finitos pecadores, termos à disposição nossa a palavra do nosso Deus vivo, embora de forma escrita, mas tem o mesmo significado que se nós estivéssemos ouvindo a voz de Deus falando a cada um de nós. Muito bem, em meio à correria desse mundo, e agora nós vemos aqui, Josué faz aparentemente algo irracional. O que a lição comenta para nós nesse início da lição? Veja bem, fazendo a introdução desse assunto, o próprio verso diz, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Duas orientações importantes aqui. Primeiro, buscar o reino de Deus, ou seja, buscar o próprio Deus e a sua justiça, porque a justiça de Deus ela é fiel, né? Deus é fiel, e a justiça que emana de Deus, ela emana baseada no amor, né?
na fidelidade, porque o próprio Deus é um Deus que sabe, com certeza, discernir o certo do errado, embora nele não encontramos erro algum. E baseado neste verso, a orientação principal desse tema todo que nós vamos estudar é justamente nos colocarmos, vivermos e nos mantermos na presença de Deus de forma plena, se possível. Porque veja bem, nós conhecemos na história do povo de Deus de que quando eles se apropriavam da presença de Deus, entre aspas, eles eram bem-sucedidos, abençoados. Não que Deus não queira abençoar quem não sirva a Deus, é que Deus ele não tem a chance, a oportunidade de estar abençoando. Então, essa lição ela vem refletir muito isso na história de Israel, que nós vamos ver mais adiante, mas o verso em si já diz tudo. Se você quer ser bem-sucedido, entre aspas, na vida espiritual, se você quer ser grandemente abençoado por Deus, e eu falo talvez para alguém que esteja aí numa situação meio complexa, né, e não sabe a quem se apegar, não sabe o rumo a seguir, a orientação que nós damos através da palavra de Deus é procure Deus, procure conhecer Deus. E mesmo na sua limitação, no estado de pecado que todos nós vivemos, mas procure se entregar a Deus, coloque em prática isso aqui, busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a justiça de Deus. E você será bem-sucedido, por quê? Não pelos méritos que você e eu nós temos, mas porque Deus nos ama e Deus quer fazer de nós pessoas, seres viventes com felicidade, agradáveis em poder servir a esse Deus. Muito bem, diante do mundo tão corrido, você está no melhor lugar, compartilhando a lição da Escola Sabatina conosco. E, irmão Rosivaldo, primeiro a aliança. Nós vimos aqui que diante de um conflito, Josué ele toma uma decisão de buscar primeiro ao Senhor. Diante da correria do mundo, muitas vezes as pessoas, nós podemos cair no erro de tomar decisões erradas, de não buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas Josué sabiamente tomou uma decisão. Primeiro aliança, lição de domingo. Bom, Rosivaldo. Na lição anterior, que nós já passamos por ela, há uma das coisas que nos chama a atenção, porque diante desses momentos que Josué estava vivendo juntamente com o povo, assim, eram momentos difíceis, porque eles estavam ali, tinham sofrido ele estava sofrendo um fracasso por meio daquela cidade de Ai, e aí, diante de tudo aquilo que ele tinha passado, ele preocupado, a guerra, mas diante de tudo que eles estavam enfrentando, dos seus inimigos, vendo o pecado que tinha sido cometido, o inimigo tentando destruir o seu próprio povo, ele para todos ali, para poder então fazer uma aliança, fazer uma consagração com o povo. Parece que é meio confuso, porque se o momento era de guerra, de luta, por que ele teria que parar para poder fazer então um certo concerto, uma aliança, buscar a Deus no momento que era de guerra? Mas aqui há uma demonstração de que a lealdade a Deus ela tem que ser suprema em todos os momentos, seja no momento de paz, mas seja no momentos de guerra. E diante da guerra, o conselho de Jesus é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que essa nova aliança, a primeira aliança que, diante daqueles conflitos vividos, então, Josué para todo mundo, para poder consagrar a Deus, todo mundo confuso, porque no momento agora todo mundo preocupado se ia realmente vencer ou não vencer. Mas a demonstração desta primeira aliança, Josué com nosso irmão José, Deus estava demonstrando para a população de forma em geral, né? Acredito que lições extraídas para o nosso presente hoje no momento, de que o momento do correria, o momento das preocupações dia a dia, das preocupações das finanças, a preocupação das famílias, a preocupação que nós enfrentamos dia após dia, não temos, com todas as preocupações enfrentadas por nós como seres humanos, a tendência de esquecer de Deus. Mas precisamos entender de que o sucesso virá
não é por meio da nossa força, da nossa sabedoria, não é por meio de tudo aquilo que nós lutamos, das nossas convicções, estratégias de lutas, do dia a dia, mas a vitória de Israel só era bem sucedida, e Josué reconhece isso, que ele só poderia ser bem sucedido se Deus fosse o primeiro. Então, nós temos como seres humanos a tendência de as preocupações, as metas, tudo que tem para ser resolvido, deixar Deus sempre para o último plano. Então a lição desta semana mostra de que Deus tem de ser o primeiro, a lealdade a Deus tem de ser suprema, e mesmo diante dos conflitos, das guerras, dos problemas financeiros, familiares, diante desse conflito espiritual que nós vivemos, mas precisamos entender de que Deus tem de ser o primeiro, Ele tem de ser adorado em primeiro lugar. Então a Ele tem de ser o primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa e principalmente no nosso coração. E aí vale bem a gente frisar as palavras de Jesus. Em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 33. E a lição de domingo, é interessante nós podemos ver que Deus ordenou a circuncisão, pois aquele povo que estava naquele momento, eles não haviam passado pela circuncisão, eles eram jovens. A primeira leva que falhou na conquista da terra prometida passou pela circuncisão, porém eles dormiram no deserto. E agora essa descendência, então eles ainda não haviam sido circuncidados. E é interessante que a circuncisão é algo que foi praticado nesse momento, e é importante para nós lembrarmos que a circuncisão na carne significava a remoção, a eliminação do antigo Egito. E nós, através da lição e da Bíblia, podemos comprovar isso, que era deixar de forma na carne ali, separar, e isso mostrando que para Cristo no futuro que viria. Como que é importante essa lição que tem trazido para nós tantos aprendizados. A lição, então, de segunda-feira, Páscoa, irmão José Francisco, o que a Páscoa simbolizou e simboliza para nós? Sim, antes de entrarmos propriamente nesse assunto, eu gostaria só de comentar um pouquinho aqui. Domingo, sim. Porque, veja bem, olhando de forma geral o assunto abordado aqui, parece que não tem muita lógica o que aconteceu. Aos olhos humanos, parece que não tem muita lógica. Poxa, um povo que viveu 400 anos em cativeiro no Egito, sai do Egito, tá, Deus tirou, vai para o deserto, mais 40 anos, um pouco mais de 40 anos. Aí chega o grande dia, atravessar o Jordão e tomar posse da terra, ou seja, adentrar a terra. A posse mesmo foi tomada muito tempo depois. Agora, antes de se instalar, antes de resolver tudo, antes de ir para a guerra, antes de limpar o território, vamos fazer aqui algumas coisas aqui que parece que não tem lógica, né? Humanamente, ainda perante os outros povos ali em Exatamente. volta, era um ritual, algo diferente do que eles praticavam. Certo. Diante de uma batalha, aí agora a circuncisão para ficar parado ali por 3 dias. A luta era por terra, né? Deus havia prometido uma terra para ele, então eles estavam com esse propósito. O objetivo era entrar na terra, ser abençoado por Deus. Mas quando ele entrasse na terra, claro que eles iam imaginar. Essa foi a chamada de atenção de Josué. Porque ao entrar na terra, então a tendência era construir, a tendência era... Porque a bênção de Deus era prometida para eles. Mas Josué queria realmente mostrar por lição isso, porque antes de adentrar na terra prometida, usufruir da terra que Deus havia prometido como maior bênção, eles precisavam entender que não teria bênção se não fosse por meio E nós de vimos Deus. na lição um ponto importante, que quando o povo tentou ir primeiro a Ai, sem buscar consultar ao Senhor, o que aconteceu na primeira investida? Eles perderam ali, e eles foram derrotados, porque não buscaram ao Senhor. E aqui Josué mostrando fortemente, e nós vemos aqui que Josué, a fidelidade com Deus, e mostrando que ele estava agora à frente de um povo que Moisés no passado estivera, e ele toma a decisão firmemente ao lado de Deus. Muito importante isso para nós. Vou abordar um comentário que você fez, que o povo saiu do Egito, foi circuncidado, só que pereceram no deserto.
O ponto crucial aqui não é tanto a circuncisão física, mas a palavra de Deus, e Deus queria uma circuncisão do coração. O que não aconteceu com aquele povo que pereceu no deserto. Então Deus está renovando o seu povo agora, passando por esse ritual da circuncisão para realmente estar preparado. Isso contribui não só na área espiritual como obediência, mas também na área física, da saúde, né? Porque tem uma relevância muito importante nesse sentido também. Então você vê que Deus aqui viu aquele povo todo perecer, porque eles foram agregados aos costumes, né? Aos rituais egípcios, israelitas, mas o coração ficou longe. Aquele texto, né? Os lábios falam de Deus, mas o coração está longe, né? Muito bem. Páscoa. Agora, celebrar a Páscoa era priorizar, então, a obediência e a memória do êxodo, mesmo em meio à guerra. E a Páscoa, irmão José Francisco? A Páscoa é outro ritual e extremamente importante. Por quê? O que nós temos que entender, né? Nossos amigos que nos acompanham, irmãos e companheiros de jornada, é que, na realidade, Deus não precisa de nenhum ritual, né? Porque não vai ser um altar de incenso, um sacrifício, não vai ser uma cerimônia de Páscoa que vai agregar alguma coisa ao ser humano pecador. Mas Deus assim exige para que nós possamos ser obedientes a Deus. Nós temos que fazer alguma coisa para que nós continuemos sendo obedientes a Deus, né? Por que existem igrejas? Precisa igreja? Em certo sentido, sim, mas a igreja vai te salvar, a igreja vai agregar alguma coisa além do que a palavra de Deus e Deus pode te conceder? Não, mas nós temos que buscar a Deus também na igreja, assim como eles tinham e nós temos que buscar a Deus nas cerimônias, por exemplo, circuncisão, na Páscoa. Agora a Páscoa, ela é relevante porque a Páscoa, ela remete à liberdade que o povo de Israel teve ao sair do Egito. Aquele sangue passado na porta, que também simboliza a morte do Cordeiro, o nosso Jesus, o nosso Salvador. A Páscoa significa a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão. A Páscoa significa obediência plena a Deus, porque o ponto fundamental... E outra coisa, vocês lembram que após a cerimônia da Páscoa, o que aconteceu no Egito? Os primogênitos foram mortos. Israel foi poupado daquilo ali. Por quê? Porque tinha lá a obediência através do marco na porta, né? E os anjos de Deus então passaram batido ali, não precisaram interferir nas famílias israelitas, mas os egípcios, os primogênitos acabaram morrendo, né? Porque Deus assim havia alertado. Então a Páscoa ela é muito relevante, e quando Israel celebrou ali, logo que entrou em Canaã, a cerimônia da Páscoa, que aquele povo lá na realidade, ou parte deles não conhecia assim, não foram testemunhas oculares do que ocorreu no Egito. Eles conheciam pela história, mas ali eles estavam revivendo, mesmo não conhecendo o acontecimento principal, mas revivendo todos os ensinamentos que eles tiveram da saída do povo do Egito, e agora ainda mais, entrando na terra prometida que foi dada a promessa lá atrás a Abraão, quantos anos antes, né? E depois passou para as gerações futuras. Então a Páscoa ela é predominantemente interessante, importante, foi para o povo de Israel, e é inclusive para nós hoje, que depois Cristo fez da Páscoa a cerimônia da ceia. Muito bem. É importante nós abordar essa questão da Páscoa, porque, veja bem, talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo falam o que é Páscoa. Então, a Páscoa, na verdade, foi um dos rituais que Josué, antes de entrar na terra que Deus tinha prometida, ele parou, então, para celebrar a Páscoa. Ele voltou no tempo a lembrar de quando ele saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, naquela noite antes de sair do Egito, foi celebrada a Páscoa. De que maneira? Um cordeiro foi morto
ali havia ervas amargas, né? A erva amargas era para lembrar dos 400 anos que eles tinham passado no Egito. O cordeiro lembrava o cordeiro que viria. O apóstolo João, capítulo 1, versículo 29 do livro de João, ele aponta ali que Jesus, sendo o último, o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, veja, a Páscoa, ela lembra libertação. Foi a última noite antes de sair do Egito, então houve a Páscoa, para que ficasse na memória de cada hebreu que ali estava saindo, que o cordeiro foi quem havia libertado eles da escravidão, da dureza que eles tinham enfrentado no Egito. Então, a mente deles, antes de adentrar na terra, que Josué estava ali para colocar, Josué queria deixar como um memorial na memória de cada um deles, que não deveria esquecer por resto da vida. A libertação só aconteceu por meio do Cordeiro, que representava a Cristo Jesus. Por isso que o próprio Jesus, no capítulo 6, verso 33, que é o verso da lição desta semana, ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Então veja, não existe hoje na vida daqueles que vão para o céu, não existe tudo aquilo que foi o cordeiro, o sangue, né, as ervas amargas. A Páscoa, ela tem um grande simbolismo que é representado na vida de todo filho de Deus. Isso tem que ficar na memória. Todo filho de Deus tem de participar da Páscoa, participar da carne e do sangue do próprio Jesus. Porque ao chegar na eternidade, ninguém vai chegar na eternidade pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, pela sua própria vontade. Isso tem que ficar enraizado em nossa mente, no nosso coração, com memória. Quem nos vai conduzir para a eternidade será o Cordeiro, Cristo Jesus. Muito bem. E a lição de segunda-feira ainda também aborda outro ponto importante sobre João. O que João ele retrata em Apocalipse? Ele relembra esse sacrifício tão importante que se iniciou na saída do Egito, que nós estamos vendo na lição, que nós só podemos adentrar a Canaã celestial porque Cristo pagou o nosso preço na cruz ao derramar o seu sangue. Então, o primeiro simbolismo teve que ser executado, passar o sangue nos umbrais das portas, para que o povo entendesse. Ali era o primeiro aprendizado, e Deus hoje está nos convidando a relembrar os memoriais, assim como nós estudamos na lição 3. Quantas bênçãos Deus derramou na sua vida, quantos apelos e chamados Deus tem feito na sua vida. Deus está nos convidando hoje, a cada um de nós e a você também, volte para os caminhos do Senhor. Se prepare, porque o que João fala para nós aqui, irmão Rose, aqui em Apocalipse capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, João ele retrata o que? O antítipo da travessia. O que ele retrata? Ele coloca ali, coisa bem lembrada, né? Os 144 mil representando diante do trono de Deus, como ele representa também, principalmente o capítulo 4 que você abordou, o trono de Deus, quer dizer, João retrata uma travessia, assim como atravessou o Mar Vermelho, o Jordão, né? Os 144 mil eles passarão por uma travessia até adentrar, até chegar no trono do Todo-Poderoso. Caminhando sobre o mar de vidro, que é o antítipo do Mar Vermelho e o Rio de Jordão, diante do trono de Deus. Esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Sim. É algo maravilhoso, irmão José Francisco. Tem um detalhe interessante a respeito da Páscoa, que tinha o horário e o dia específico para a realização. Não era qualquer dia. Vê como Deus é detalhista e Deus é um Deus de organização, né? Você não fala, aí quando, não está no contexto, mas quando você tem que observar um dia, qualquer dia serve. Por que aqui na Páscoa, na cerimônia da Páscoa, tinha mais ou menos o horário e o dia especificado do mês, a data do mês, né? E o mês também, que era o 14º dia do primeiro mês, certo? E na parte, entrada aí no pôr do sol, à noitinha já.
São detalhes, né? São detalhes. Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de amor, é um Deus salvífico e tem trabalhado para cada um de nós. Altares de renovação. Qual foi a motivação de Josué, então, agora para construir um altar para o Senhor? Irmão Rosivaldo, em Josué, capítulo 8, versículos 30 e 31. O altar foi um altar de pedra, né? Para poder celebrar a vitória. Não apresenta nada aparentemente, né? Mas aquele altar fala muitos, porque todos os dias um altar precisa ser levantado em nossas casas. Eu acredito de maneira plena de que uma família que busca Deus em primeiro lugar na sua vida, como vem mostrando a lição, ela não pode apresentar Deus em primeiro lugar na sua vida se não tiver na sua casa pela manhã e à tarde o culto matutino, o culto vespertino, que é símbolo daquele altar que Josué levantou. Toda família, ela precisa, acima de tudo, construir esta renovação todos os dias. Nessas lembranças, né, essa renovação do altar que tem de ser na vida de cada membro, de cada família que representa todos os dias, é aqui, quando a gente está no altar, juntamente com a família, em oração, pela manhã, à tarde, ou mesmo a sós, nós estamos construindo, levantando um altar. Esse altar representa, né, a busca de Deus e relembrando de que todas as vitórias, elas só acontecem quando Deus é o primeiro na nossa vida, na nossa família, no meio do nosso povo. Irmão José Francisco, altares de renovação. O que nós podemos fazer nos dias de hoje para poder buscar ao Senhor, para que Ele ajude ao nosso caminhar junto com Cristo? Normalmente o altar era para sacrifício, normalmente, né? Com algumas exceções. Como o Rosivaldo bem mencionou, o altar da família. É no altar da família que nós temos que sacrificar. Sacrificar o quê? E sacrifício é morte. Nós temos que morrer para as coisas do mundo, para o eu, a cada dia, de manhã e à noite. Porque às vezes nós morremos de manhã, o eu, matamos o eu de manhã. Mas quando chega a noite, ele já está mais vivo do que qualquer outra coisa outra vez. E nós temos que ir lá e sacrificar ele outra vez, matar. Então, por um lado, fisicamente, o altar significa morte. Mas, por outro lado, espiritualmente significa vida. Porque quando nós morremos para o eu, para nós, para o mundo, nós renascemos e vivemos para Deus. Agora, a questão do altar, ela não é um ato que aconteceu com Israel, né? O altar vem desde o princípio. Com nossos patriarcas, né? Não, vem desde Abel, né? Desde os primeiros patriarcas. Na realidade, antes de Abel, quando Deus sacrificou um cordeiro para fazer as vestes de Adão e Eva, ali praticamente foi um altar erigido, porque o cordeiro já morreu. Sim, sim. Ali já houve morte. Já simbolizou a morte Exatamente. de Cristo. E no transcorrer da história, do tempo, isso era praxe. Agora, voltando para o povo de Israel, Abraão, né, sem dúvida, foi o que mais, né, fez esses atos. E eu fico pensando assim, quando a gente estuda e relembra essas histórias, os que vieram depois, né, de Abraão, no caso, onde passava, por onde ele passou, né, via aqui e ali altares erigidos, né, e muitas vezes Abraão erigiu um altar, fez o seu sacrifício, foi embora, depois voltou e no mesmo altar fez outra vez. Olha que privilégio, que bom. Agora, tudo isso, que significado tem? Obediência. É interessante porque quando Josué levanta o altar diante do povo ali, ele estava chamando a atenção para o que o povo deveria fazer. Quando a gente vai ler no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 30, Deuteronômio, capítulo 27, 2 e o 10, nesses textos em específico, a gente percebe de que todas as vezes que Moisés levantava um altar, ele estava ali levando o povo a entender que Deus havia cumprido todas as promessas conforme as instruções que ele tinha dado ao povo. O povo tinha obedecido e Deus tinha cumprido as suas promessas. Então, quando Josué levanta o altar, ele estava voltando lá atrás para poder dizer para o povo tinha obedecido e Deus
é fiel para cumprir as suas promessas. E assim, a gente entende que um altar levantado é a gente dizendo: Senhor, o Senhor é fiel para cumprir as promessas que o Senhor tem na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. Então, sem altar, não existe demonstração de obediência, nem da fidelidade de Deus. E Deus é o exemplo, né? Deus é o exemplo. Se a gente pegar o estudo e aprofundar um pouco mais no plano de salvação, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, o próprio altar de Deus, foi o próprio Deus quem erigiu um altar e sacrificou ali o seu Filho. Cristo se entregou no sacrifício antes que o pecado aqui no mundo existisse, antes da criação do próprio ser humano. Então, você vê como é interessante. Deus, Ele é o exemplo a ser seguido. Por isso que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque Deus sabe o que é, Deus sabe o que nós precisamos. Se buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai acrescentar. Exatamente, exatamente. Então Josué pronuncia Yeshua, Jesus do Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência de Deus. Esse é um Deus maravilhoso. É interessante isso. Que ele tem trabalhado desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, Exatamente. para nos salvar. Escritos em pedra. Irmão Rosivaldo. É uma das coisas curiosas, né? Porque assim, quando Josué sai com o povo, levanta um altar, e ali ele levanta, acima de tudo, um determinado bandeira, uma bandeira simbólica, né? E aonde estava essa bandeira? Se a gente for perceber no monte, tanto o Monte Ebar como o Monte Erezim, ali naquele lugar onde foi estendido, então, aquela escrita em pedras, era justamente o momento onde o povo ficava de frente, né? Ali era dirigido tanto as bênçãos como também a maldição, né? E aí, quando a gente retorna, então, para o significado naquele monte em especial, a gente percebe de que no monte há dois grandes significados. Foi no monte que Jesus foi erigido, foi erguido, e quando Jesus foi erguido no monte, há os dois simbolismos que repete nesses dois montes ali, diante do que o povo fazia como cerimônia, que era, em Jesus, quando Jesus foi erguido, houve a maldição do pecado que ele estava carregando no seu próprio corpo, aonde ele veio a óbito, a morte, mas ali no monte estava transmitindo a todos os filhos dele, através do seu corpo, da morte de Cristo, a grande bênção. Então, assim como a bênção e a maldição eram levantadas naqueles montes, assim também Jesus foi levantado. E Josué estava trazendo a atenção, porque nós, como seres humanos, nós temos a propensão muito grande para poder esquecer daquilo que Deus fez. Então, agora ele levanta ali diante daquele monte, daquele apresentado. Então, percebe que alguma das coisas que Josué foi realizado, fez ao longo daquela caminhada com o povo, tudo foi grande simbolismo, né? Porque escritos em pedras? Porque o caráter de Deus, ele é eterno. O caráter de Deus é eterno. O povo deveria entender de que as ordens de Deus, a obediência de Deus deveria ser em primeiro lugar em tudo que ele realizasse. Por quê? Porque Deus, ele é eterno. A palavra de Deus não passará. Então o povo deveria trazer à memória justamente essas grandes lembranças, pela qual ele jamais deveria esquecer. Irmão José Francisco, escritos em pedras, você tem algum comentário sobre escritos em pedras? Eu tenho, porque eu tenho essa deficiência também, né? De esquecer as coisas. Você sabe que, falando sobre esse assunto, hoje a neurociência tem dito algo que Deus, como o professor dos professores, já havia ensinado lá no passado. A neurociência tem dito que você trabalhar a escrita, fazer os seus rabiscos, as suas anotações, os desenhos, você consegue absorver aquela informação e isso vai trazer benefícios e faz você atingir o seu objetivo. E diante dessa lição, escritos em pedras, Deus está constantemente nos convidando a lembrar dos memoriais que Deus criou.
deixou para nós, assim como o irmão comentou sobre o sábado. O sábado é um momento que a gente tem para poder desfrutar com a nossa família, buscar a Deus. Será um memorial eterno também. Né? Esse é o memorial eterno. Compartilhar a palavra de Deus, congregar com os irmãos, porque congregar com os irmãos é benefício para nós mesmos. Mas eu faço um apelo para os nossos amigos também. Irmãos, ao estudarem, faça anotações com a mão, escreva versos da Bíblia para que internalize no seu coração. Deus está pedindo para nós gravarmos. E essa é uma atividade que nós podemos fazer hoje, diferente da escrito em pedra, naquele período que o pessoal viveu. E nós temos a facilidade de poder estar escrevendo sobre a palavra de Deus, porque isso vai internalizar no nosso coração. E no momento oportuno nós temos a palavra certa para poder levar as pessoas. O que acontece, Edgar, é que Deus, Ele nunca se esquece das suas promessas, Ele sempre cumpre. Mas nós, pecadores, quase sempre nunca nos lembramos dos compromissos assumidos com esse Deus. Então, escrito em pedras, por que Deus pediu para que Moisés lavrasse 2 tábuas de pedra, subisse ao monte, e Deus com o próprio dedo escrevesse os 10 mandamentos, e depois mandasse Moisés levar e mostrar para o povo, ensinar o povo a viver nas conformidades dos princípios divinos? Porque é aquilo que você mencionou, quando eu começo a contemplar alguma coisa, eu tenho mais facilidade de aprendizado, e eu vou me inteirando com as informações contidas ali, seja na escrita, numa imagem, num visual, entendeu? Por que Deus usou sonhos, usou imagens, visões para os profetas, para anunciar certos acontecimentos que se deram ou vão se dar ainda? Porque a imagem, ela grava melhor na mente, certo? Não é a minha área essa, mas eu creio assim, porque eu tenho essa facilidade também. Então, escrever em pedras significa Deus falando, olha, eu vou precisar escrever essa orientação em pedra, até que você fique observando, fique estudando, fique meditando, contemplando, e das pedras seja escrito então no teu coração, né? Porque nós esquecemos com facilidade tudo. São grandes simbolismos que a gente precisa ser lembrado, né? Só repetindo aquilo que já mencionei anteriormente. O ser humano, ele tem justamente por natural deles esquecer das leis de Deus, esquecer da essência da sua palavra, esquecer do Deus primário. Então, diante daquele monte ali, que esse grande simbolismo de onde era lançado maldição e também bênção, Josué ali instituiu uma escrita em pedra ali sobre o memorial, sobre as leis estabelecidas, para que jamais o povo pudesse esquecer. Quem esquece das leis de Deus está esquecendo do seu próprio Deus. Quem esquece das ordenanças de Deus, das suas leis, não tem nenhuma esperança de entrar na eternidade, porque quem nos conduzirá para a eternidade é Deus. Então, ao esquecer de Deus, nós voltamos para uma vida, viver longe de Deus, viver nos nossos pecados, e Deus não fará parte da vida daqueles que esquecem do Senhor. Então, Deus tem que ser lembrado. Então, vou repetir novamente, principalmente a questão do altar que Josué levantou como grande símbolo. O altar de Deus tem de ser levantado todos os dias em nossas casas, porque no altar do Senhor, o livro, a Bíblia Sagrada é escrita, versos são lidos, cânticos são cantados, e é ali que nós renovamos nossos votos todos os dias e relembra de que é Deus que nos conduzirá, está nos conduzindo para a eternidade. Muito bem, ansiando por sua presença. O que nós podemos contribuir sobre ansiar pela presença de Cristo na nossa vida? Irmão José Francisco. O povo de Deus, o povo israelita, tinha muita experiência nesse sentido através do tabernáculo, né, que foi construído no deserto. E aí eles viram quase que fisicamente a presença de Deus no meio deles durante um longo período de tempo. Se eles estavam literalmente num deserto, não tinham uma pátria ainda, né? Acabaram de sair de uma escravidão, e
E Deus ali os colocou à custa de sofrimento, sim, porque Israel foi um povo sofrido. Não podemos negar isso. Eles foram abençoados, tiveram o privilégio de ter a presença de Deus no meio deles, guiados por Deus, mas que foi um povo sofrido, foi. E eu digo uma coisa, se eu querer procurar Deus, servir a Deus, para que eu tenha paz, felicidade plena e desfrutar de uma vida prazerosa aqui, estou enganado. Deus quer nos abençoar, mas o plano de Deus maior era para a nossa salvação, para a eternidade. Então aqui nós temos que passar por alguns obstáculos para que nós possamos nos fortalecer, né, dia a dia. Agora, então aqui, ao adentrar a terra prometida, eles precisavam da presença de Deus ali. Por quê? Olha o que aconteceu, esses rituais que nós comentamos aqui, e eles estavam ali para cutucar um vespeiro, certo? Porque as outras nações, agora é interessante que quando eles atravessaram o Jordão e alguns acontecimentos que tiveram, os reis, os habitantes daquela terra, diz a palavra de Deus, que perderam a noção de tudo, ficaram desanimados, ficaram medrosos, sem reação. Por que isso aconteceu? Já era um propósito de Deus que isso acontecesse, porque era um preparo para que o povo de Deus pudesse realizar toda aquela cerimônia sem ser interrompido, né, na segurança que Deus lhes concedeu. E agora então eles acham por bem e sentem a necessidade de armar uma tenda ali ou coisa parecida, para que Deus então possa reinar no meio deles, estar no meio deles. É o caso do altar da família. Se eu quero ter Deus na minha família, eu tenho que erigir um altar, montar uma tenda, comungar com Deus ali, para que Deus então sinta o meu desejo de ter a presença dEle, e Ele vai realizar. Há duas coisas que nós precisamos, por exemplo, contextualizar, como o Zé acabou de mencionar aqui. Ele vinha fazendo alguns simbolismos para levar o povo, para poder colocar Deus em primeiro lugar. Mas aí quando chega no capítulo 18 do livro de Josué, a gente observa algumas coisas que a lição deixa muito claro. Por exemplo, ele estava ali na descrição onde o território atribuído principalmente às duas maiores tribos que estavam ao oeste do Jordão, havia meia tribo de Manassés ali. E houve então uma assembleia da congregação ali, que estava ali em Siló. E nesta assembleia da congregação haveria então a terra dividida e as 7 tribos estavam em demanda. Então imagina para a cabeça de um líder, guiando todo aquele povo, com todas aquelas coisas para ser resolvida, todos os simbolismos já tinham sido montados, mas Josué agora, ele tem a orientação de Deus, para que pudesse erguer no meio do povo um tabernáculo de maneira mais aberta. E quando a gente vai ver o tabernáculo, a gente vê que Josué estava justamente levando o povo a entender o que Deus tinha falado com Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Diante de tudo para ser resolvido, eles precisavam resolver aquilo, mas há um povo, uma multidão, confusões, como que vai resolver isso, como vai resolver aquilo, como fazer aqui, como fazer acolá. Mas aí Josué, então, é orientado por Deus que deveria um tabernáculo, e lembra justamente que a maneira de Deus fazer presente no meio deles, para poder resolver tudo que precisava ser resolvido, era então o tabernáculo, lembrava o santuário. A presença de Deus, ela não pode deixar de existir em nossas vidas. Lá com Josué, só tinha uma maneira de trazer a presença de Deus para o meio do povo, para ser sanado todas as coisas ali. O tabernáculo representava o santuário. Então, de certa maneira, a presença de Deus hoje é a coisa que não pode ser deixada de lado. Eu só posso ser abençoado, a minha família, financeiramente, espiritualmente, se a presença de Deus for comigo. Lembro muito bem das palavras de Moisés, quando Deus falou: Moisés, leva este povo da onde ele está e conduze ele para o outro lado. E Moisés disse: o Senhor vai comigo? Porque se o Senhor não for comigo, me deixe neste lugar. Se o Senhor não for comigo, não tira nós daqui. Todas as coisas que formos fazer como seres humanos, precisa lembrar em primeiro lugar: se Deus não for comigo,
Se a presença de Deus não ser comigo, eu não serei abençoado. Se não formos abençoados, muito também seremos, então, recompensados por nada que nós faremos se não for a presença de Deus. Por isso que ela deve ser ansiada, a presença de Deus tem que ser ansiada não só por Josué, para resolução dos seus problemas ali naquele presente, mas o símbolo do tabernáculo ele tem que ser trago para a nossa vida. Inclusive no Salmo 73, diz o autor do Salmo 73 que já estava a ponto de abandonar o Senhor Deus quando ele olha para o santuário. E quando ele olha no santuário, ele vê que ele estava a ponto de abandonar o Senhor por conta da prosperidade do ímpio. E por que eles, como povo, não prosperavam? E no santuário ele pôde observar o final dos ímpios, só no santuário. Inclusive, são as lições do capítulo 4 do livro de Hebreus, né? Do capítulo 6 do livro de Hebreus. Olhar para o santuário, retirar de lá, então, a direção, a presença de Deus. Então, sem o santuário, nós não podemos reter em nossas vidas a presença de Deus. Então, precisamos estar de olho no santuário, para que a presença de Deus possa ser feita nas nossas vidas. O santuário existe, o santuário está no céu, e é do santuário que nos oferece poder, majestade e, acima de tudo, forças do dia a dia. E voltamos a repetir as palavras de Jesus: buscar, por isso que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmão José Francisco. Rapidinho aqui, Mateus 28:20, Cristo propõe: eis que estarei convosco todos os dias. Dizendo para os discípulos, mas serve para nós também. Então, Jesus, o povo ali ansiou a presença de Deus. E hoje, para o nosso mundo, para o nosso tempo, Jesus anseia estar no nosso meio, no nosso coração. Amém. Vamos para as considerações finais, irmão Rosivaldo. Eu convido a você que está conosco, que passou assistindo esses momentos da leitura da Palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre de uma coisa: nós anseiamos por ser vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida, pela família, vitória no trabalho, financeiramente, espiritualmente, mas sem o reino de Deus sendo buscado como primeiro, nós não vai acrescentar nada em nossa vida. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará na sua vida, nas nossas vidas, na minha vida. Irmão José Francisco. Sim, foi uma satisfação, um privilégio estar por esses momentos juntos aqui, meditando na Palavra de Deus. Mas tem um conselho que eu gostaria de deixar, primeiro para mim, depois para todos nós. A Palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E eu digo, onde você colocar a sua vida, é ali que ela vai permanecer. Então, compete a cada um de nós fazer a escolha certa. Se eu colocar a minha vida nas mãos de Deus, é nas mãos de Deus que ela vai permanecer. Caso eu não faça isso, onde eu colocar, ela vai ficar. Porque nada pode ser mudado das escolhas que nós fazemos. Deus não pode mudar as escolhas que você faz, Ele pode te orientar. Mas aquilo que você tomar a decisão de fazer, Ele vai acatar porque Ele te respeita. Mas Ele quer ver em ti o Espírito Santo te conduzindo, te transformando para que você consiga, pelos méritos de Cristo, a salvação prometida. Nós agradecemos pela oportunidade de você estar nos acompanhando. Continue acompanhando esse canal, siga, compartilhe, e que Deus possa lhe abençoar, que esteja com você nas suas lutas, nas suas batalhas, e tenha certeza que Ele não nos desampara, mas Ele deixou para nós altares. Lembre desses altares que Deus deixou para nós. Busque na Palavra de Deus, busque a Deus em oração, pois Cristo está no santuário intercedendo por nós nesse momento, e Amém. Ele está pronto para lhe ouvir, lhe ajudar. Amém. Esse é o meu desejo a cada um de vocês. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo da lição. Amém. Amém.